O sorriso não saía do meu rosto quando me aproximei da mesa do restaurante O Terraço e incentivei meu marido, Arthur, e sua acompanhante a celebrarem comigo o motivo. Os resultados de um teste genético que eu segurava com pulso firme. A verdade que eles revelavam o deixou paralisado. Após 15 anos de vida em comum, Arthur exigiu o divórcio. E eu, sem pronunciar um único protesto, assinei todos os papéis. Enquanto ele brindava com sua amante em nosso antigo restaurante favorito, aproximei-me de sua mesa. Parabéns pela sua recém-adquirida liberdade, sussurrei com um leve sorriso, entregando-lhe por cima da toalha um envelope elegante. Sua expressão de autossuficiência se desfez assim que leu o cabeçalho do documento, conclusões de um teste de DNA. A lembrança que marcou o início do fim do meu casamento não foi um escândalo barulhento, mas um silêncio arrepiante. Naquela terça-feira, às 9h01 da manhã, os gêmeos já estavam na aula e Sofia em sua lição de música. Eu separava as roupas para a lavanderia quando vi a alça de uma mala de ginástica enfiada atrás dos sapatos perfeitamente alinhados de Arthur. O zíper estava um pouco aberto e para fora, distinguia-se o punho da mesma camisa amassada que, segundo ele, havia usado durante uma cirurgia de emergência na noite anterior. No entanto, a mancha que ela exibia não era, de forma alguma, de natureza médica. Nenhum cirurgião em atividade entraria em uma sala de cirurgia com uma peça de roupa marcada por um traço de batom tão provocador. Fiquei ali, sentindo meu coração disparado. 15 anos de casamento se comprimiram naquela prova irrefutável de traição. Meu respeitado cardiologista, pai dos nossos 3 filhos, carregava estampado na roupa os lábios de outra mulher. A suposta perfeição da nossa vida se estilhaçou como cristal sobre mármore. A ironia não me escapou. Durante anos, os colegas de Arthur nos chamavam de o casal ideal, os Monteiro. Ele com suas mãos seguras, salvando corações diariamente, eu, com meu apoio incondicional e minha devoção familiar. Nossa casa de estilo colonial no Leblon, com seu gramado perfeitamente aparado e a cerca branca, era o cartão postal do sonho brasileiro. Laura torna tudo possível, ele costumava repetir nos eventos beneficentes do hospital, envolvendo minha cintura com uma taça de espumante na mão. Eu não teria chegado tão alto sem ela. As outras esposas sorriam com educação, embora em seus olhos eu às vezes detectasse uma pitada de inveja. Tínhamos tudo. 3 filhos maravilhosos, estabilidade econômica e um vínculo que havia sobrevivido à residência e à ascensão meteórica de sua carreira. Ou era o que eu acreditava. Com a perspectiva do tempo, vejo que os sinais estavam lá. Arthur começou a ficar mais tempo no hospital, alegando falta de pessoal. Os domingos de golfe se multiplicaram. Nossas conversas se tornaram breves e puramente logísticas. Horários das crianças, arranjos domésticos, jantares estratégicos para impulsionar sua reputação. Quando nomearam chefe de cirurgia cardíaca no ano passado, organizei uma festa surpresa em casa. Ele sorriu em público, mas em particular, reclamou que eu o havia ridicularizado diante do conselho do hospital e dormiu no quarto de hóspedes. É a pressão justifiquei para minha irmã no dia seguinte. Esse cargo implica muito. Homens com poder mudam, Laura, ela me advertiu. Mas ignorei suas palavras, atribuindo-as ao cinismo de seu próprio divórcio. A distância física aumentou. Ele dizia estar cansado demais para minhas carícias após longas operações. Comprei lingerie sedutora, planejei jantares românticos, tentei todas as dicas das revistas. Ele participava pela metade, sempre de olho no celular. Está tudo bem conosco? Perguntei uma noite, ao vê-lo afastar seu prato favorito. Só estou exausto, Laura. Foi uma cirurgia complicada, respondeu, antes de se refugiar em seu escritório. Ao fechar a porta, sua voz se transformava em um sussurro em chamadas noturnas. Eu acreditava na confiança e no espaço pessoal. Nem me ocorreu verificar seu celular. Isso era coisa de mulheres inseguras, não de Laura Monteiro. Mas ao planejar uma escapada surpresa pelo nosso 15º aniversário para o Vale dos Vinhedos, vi seu celular sobre a mesa. Bastou uma olhada para confirmar que ele estava livre naquele fim de semana. Então chegou a notificação. Doutora Lívia Vasconcelos, a noite passada foi incrível. Mal posso esperar para te sentir de novo. Quando você vai largar ela? Com o dedo trêmulo, abri a conversa. Centenas de mensagens em 8 meses. Fotos íntimas, planos de futuro traçados enquanto eu levava Sofia ao piano, ou ajudava os gêmeos com as lições de ciências. Eles zombavam de mim. Arthur, sua esposa está preparando algo grande pro aniversário. Coitadinha, acha que ainda há motivo para comemorar. Devolvi o celular ao seu lugar, preparei seu café como todas as manhãs,
O beijei na despedida e depois vomitei até não restar nada além de bile. Naquela noite, com as crianças dormindo, eu o confrontei em nosso quarto, o mesmo onde foram concebidos. Você está dormindo com a Lívia Vasconcelos? Perguntei com uma calma que me surpreendeu. Sim. Desde quando? Isso importa, replicou ele com uma frieza desconhecida. Quero o divórcio, Laura. Por quê? Eu superei esta vida. Superei nós dois. Tenho 45 anos. Se vou começar do zero, é agora. Começar o quê? Nós construímos tudo juntos. Ele riu, sem calor. Eu salvo vidas diariamente. E você assa biscoitos para bazares, emparelha meias. Cheguei longe apesar da âncora do lar, não graças a ela. Eu deixei minha carreira de professora para apoiar seu sonho de ser médico. Organizei a casa, criei os filhos, ofereci dezenas de jantares para que ele cultivasse contatos. Vou te deixar bem amparada, prosseguiu ele em tom de negociação. As crianças se acostumam. Sempre se acostumam. Ele dormiu novamente no quarto de hóspedes. Eu passei a noite em claro, repassando nosso passado, me perguntando se algo havia sido real. Ao amanhecer, ele partiu para o hospital. Sobre a mesa deixou o cartão de seu advogado. Nossa vida perfeita era uma miragem. Eu não imaginava que aquele rastro de batom e a infidelidade eram apenas rachaduras em um alicerce atravessado por mentiras muito mais profundas. No dia seguinte, pedi um horário com Clara Mendes, a advogada de divórcios mais temida do Rio de Janeiro. Sua primeira instrução foi taxativa. Documente tudo, Laura. Especialmente as finanças. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir e garantir a elas que o papai estava muito ocupado, abri o cofre doméstico. Revisando 15 anos de extratos bancários, encontrei algo inquietante. Transferências mensais de 5, 7, até 10 mil reais para uma tal Summit Holdings S.A. Em 2 anos, quase R$ 250.000 havia desaparecido. O gerente do banco confirmou que a empresa era de Arthur e que ele era o único signatário. Isso é normal num divórcio? Perguntei a Clara, ao mostrar-lhe os extratos. Ocultar ativos, sim, respondeu ela, ajustando os óculos. Mas este padrão é calculado demais. Ela mencionou então o Dr. Alceu Figueiredo, ex-colega de Arthur, que deixou a clínica São Judas há 3 anos. Levei 5 ligações para encontrá-lo em uma modesta clínica de família a 60 quilômetros de distância. Sua secretária hesitou, mas ao ouvir Laura Monteiro, passou a ligação imediatamente. Senhora Monteiro, disse ele com a voz carregada de pesar. Eu esperei por sua chamada por anos. Nos encontramos em uma cafeteria na Barra da Tijuca. Figueiredo, mais grisalho e com rugas profundas, pediu um café puro e me observou com olho clínico. Eu sabia que este dia chegaria, sussurrou. Só não sabia se quem desmoronaria seria Arthur por orgulho ou eu por remorso. Seu relato derrubou o último pilar do meu mundo. Na clínica de reprodução da São Judas, vários casais relataram falhas de fertilização in vitro apesar de condições ótimas. Ele detectou discrepâncias nos relatórios do laboratório e iniciou uma investigação. O diretor, Dr. Galvão, manipulava amostras e dados para inflar os resultados. Arthur não só sabia, como era cúmplice. Minhas mãos tremeram em volta da xícara intacta. Nós fizemos 3 ciclos para conceber os gêmeos e mais 2 para Sofia. Cada fracasso nos destroçava. Cada sucesso era um milagre. Comecei a reunir provas, continuou ele. Quando confrontei Galvão, ele confessou que Arthur avalizava os ajustes de amostras, um eufemismo para substituição. Por quê? Carreira. Galvão fazia parte da junta que depois recomendou Arthur para chefe de departamento. Mas no seu caso particular, Figueiredo hesitou. Arthur sofre de miocardiopatia hipertrófica hereditária. É leve, mas existe. 50% de risco de transmissão. Um cirurgião ambicioso não podia se permitir filhos com um defeito que manchasse sua imagem. Eu compreendi. Durante nossos tratamentos, ele se certificou de que seu material genético não fosse usado. Tudo planejado. Figueiredo me entregou um pendrive com registros do hospital, assinaturas de Arthur autorizando correções, ou seja, substituições, incluindo as minhas. Naquela noite, coletei amostras de cabelo das escovas dos meus filhos e do pente de Arthur que ele não usava mais. 2 semanas de espera foram uma tortura, enquanto ele acelerava o divórcio, alegando que eu era instável. Seu advogado me bombardeava com ameaças e um acordo humilhante. Os resultados chegaram numa terça-feira. A voz da técnica do laboratório foi distante. Os laudos estão prontos. Prefere por e-mail ou discuti-los por telefone? E-mail, por favor, murmurei. A linguagem clínica não suavizou o golpe.
O suposto pai fica excluído como progenitor biológico. Probabilidade, 0%. Imprimi 3 cópias. Uma para Clara, outra para um cofre em meu nome, e a terceira para um envelope creme com o logotipo da Clínica São Judas, que peguei do escritório de Arthur. Meu luto se transformou em um propósito gelado. Não era simplesmente adultério ou dinheiro oculto. Ele havia destruído a própria base da nossa família. Com as provas em mãos, iniciei a demolição meticulosa de seu império de mentiras. Comecei contatando outras famílias que se submeteram a tratamentos de fertilidade na Clínica São Judas sob a supervisão de Arthur ou do Dr. Galvão. O Dr. Figueiredo me forneceu uma lista de casais potencialmente afetados. A maioria se recusou a falar, por medo de questionar a origem de seus filhos tão desejados. Mas 5 famílias concordaram em se encontrar comigo. Os Medeiros tinham gêmeos que não se pareciam com nenhum dos dois. A filha dos Coutinho apresentava problemas médicos inesperados. Os Andrade, os Gomes e os Souza lembravam ter tido gestações milagrosas justamente quando o Dr. Galvão estava envolvido em seus casos. Estávamos tão gratos, lembrava a senhora Andrade com um nó na garganta. Tínhamos perdido a esperança. Minhas investigações me levaram a Mara Teles, uma ex-enfermeira que trabalhou na clínica por 12 anos. Nos encontramos em seu pequeno apartamento, cheio de pastas arquivadas até o teto. Guardei registro de tudo, explicou ela, enquanto retirava um grosso caderno de couro com as mãos trêmulas. Nomes de pacientes, alterações em procedimentos, assinaturas autorizando mudanças. Por que não denunciou antes? Seu sorriso foi amargo. Eu tentei. Fui à administração do hospital, ao comitê de ética, à polícia. Sempre encerravam a investigação misteriosamente. Seu marido tem amigos poderosos, senhora Monteiro. Ela me mostrou documentação que cobria 8 anos. Substituição de amostras, consentimento manipulado, violações de protocolos. A assinatura de Arthur Monteiro aparecia repetidamente autorizando ajustes em casos com riscos genéticos. E o meu caso? Mara abriu a página com meu nome e as datas dos nossos tratamentos. Instruções especiais do Dr. Monteiro. Substituir amostra por problemas de qualidade. Doador não identificado. Fotografei cada folha, cada assinatura, cada evidência. Mara me deu o contato da agente Torres, da Unidade de Crimes contra a Saúde. Diga que vai em meu nome. A agente Torres investigava a Clínica São Judas e o Dr. Galvão há mais de 1 ano. Seu caso pode ser a peça-chave, explicou ela quando nos encontramos. Mas precisamos de mais registros financeiros, evidências de subornos, testemunhos internos. Enquanto eu fingia ser uma ex-esposa triste e resignada, na realidade, estava me tornando uma especialista em investigação legal. Aceitava acordos temporários de custódia, simulava considerar suas ofertas econômicas ultrajantes. Você está sendo incrivelmente razoável, disse Arthur após uma tensa reunião com os advogados. As crianças são a prioridade, respondi com suavidade. Só quero que fiquem bem. Sua segurança crescia com cada uma de minhas aparentes concessões. Ele começou a levar Lívia a eventos escolares, a apresentá-la aos nossos amigos, inclusive a deixá-la dormir em seu novo apartamento quando estava com as crianças. Enquanto isso eu gravava conversas, fotografava documentos, compilava provas. Contratei um investigador particular para apurar o passado de Lívia Vasconcelos. O relatório revelou algo chocante. Ela não era apenas sua amante e colega. Lívia era filha de Helena Vasconcelos, uma paciente de Arthur que morreu há 5 anos por um erro em uma operação de válvula cardíaca. A investigação interna do hospital isentou Arthur, culpando a paciente por não declarar o medicamento. Mas a informação da agente Torres apontava para outra coisa. Arthur operou depois de um fim de semana com Lívia em Chicago, praticamente sem dormir. Seu erro foi encoberto, os registros foram alterados e uma indenização foi paga à família. O marido de Helena morreu 1 ano depois, de um infarto provocado pelo estresse. Lívia cortou toda a relação com seu passado, mudou de sobrenome e se infiltrou meticulosamente na vida de Arthur, primeiro como colega, depois como amante. Sua vingança estava sendo gestada há anos, igual a minha. Pensei em contatá-la, até em unir forças, mas decidi não arriscar. Ela agia pela emoção. O meu plano devia continuar frio e estratégico. Nos meses seguintes, reuni declarações juramentadas de ex-funcionários. Rastreei pagamentos da Summit Holdings para contas em paraísos fiscais e obtive testemunhos de pacientes com procedimentos falsificados. A agente Torres construía o caso criminal. Eu preparava algo ainda mais pessoal, a ruína total da vida pública de Arthur Monteiro.
Gravei uma conversa-chave durante uma reunião sobre a custódia. Eu guiei sutilmente para o tema da genética. Os gêmeos têm os seus olhos, comentei com naturalidade. Bons genes, respondeu ele, distraído. Você nunca se preocupou se eles herdaram sua doença do coração? O quê? A miocardiopatia hipertrófica. O Dr. Figueiredo mencionou. Arthur ergueu os olhos, tenso. Figueiredo deveria aprender a ficar calado. A saúde dos nossos filhos não é da conta dele. Eu já os examinei há anos. Estão bem. Como você fez isso sem me dizer nada? Eu sou o pai deles e sou médico. Tomei uma decisão clínica. Cada palavra ficou registrada. Ele admitiu sua doença, seus exames secretos, sua pretensão de vínculo biológico. Era a peça final que a agente Torres precisava. Tudo se encaixou com um timing perfeito. A gala anual do Hospital São Judas se aproximava, o evento mais prestigioso do ano. Arthur receberia o prêmio de médico do ano por sua ética exemplar. O convite, ainda em nome dos dois, chegou ao nosso antigo endereço. Arthur me mandou uma mensagem curta, dizendo que iria com Lívia, mas que eu poderia ir se quisesse superar. Respondi com fingida dignidade ferida. Paralelamente, agendei uma reunião confidencial com a presidente e membro-chave do conselho do hospital, a quem apresentei parte das provas. Uma sessão de emergência foi convocada para pouco antes do evento. A agente Torres apresentaria o dossiê completo contra Arthur, Galvão e a Clínica São Judas. Naquela noite, enquanto preparava meu vestido preto, aquele que Lívia uma vez chamou de tentativa desesperada de uma mãe de subúrbio de parecer sofisticada, enviei a Arthur uma mensagem anônima. Os resultados do DNA te esperam no restaurante O Terraço, depois da cerimônia. Era o restaurante onde ele me pediu em casamento há 15 anos. Um fechamento perfeito para este teatro meticulosamente ensaiado. O envelope com o logo do hospital estava pronto. As autoridades, alertadas. Cada detalhe planejado com precisão cirúrgica. Pela primeira vez em meses, senti uma paz fria. Arthur passou 15 anos construindo um castelo de mentiras. Eu só precisei de uma noite para derrubá-lo. A noite da gala do Hospital São Judas chegou com uma teatralidade quase divina. O céu estava coberto de nuvens escuras, a ameaça de uma tempestade suspensa no ar como um presságio do colapso iminente. O salão de eventos do hotel estava iluminado com uma elegância sóbria, lustres de cristal, arranjos florais, música de cordas. Cruzei a entrada sozinha, usando o mesmo vestido preto que Arthur havia qualificado uma vez de exagerado. O cabelo preso em um coque impecável, os brincos de diamantes, presente dele em nosso 10º aniversário, brilhavam a cada movimento, refletindo as luzes do salão. Enquanto eu avançava entre a elite médica, o vi instantaneamente. Rodeado de colegas, sorrindo com falsa humildade, o centro de todas as atenções. Lívia estava ao seu lado, envolta em um vestido de seda do mesmo tom vermelho daquele primeiro traço de batom que me abriu os olhos. Vários membros do conselho do hospital o elogiavam com entusiasmo, fascinados com sua brilhante carreira e sua acompanhante impecável, sem saber que minutos antes haviam votado em sessão privada para suspendê-lo imediatamente. Observei em silêncio de uma sala contígua enquanto a agente Torres apresentava as provas, documentos, testemunhos, transferências, gravações. Os rostos passavam da incredulidade ao espanto e, finalmente, à indignação. A presidente do conselho, doutora Evelyn Rios, ordenou contato imediato com o Ministério Público. A polícia já estava postada nos acessos, esperando o sinal. Arthur, completamente alheio, brindava ao seu suposto legado ético. Conversei brevemente com alguns convidados, incluindo esposas de médicos que sempre me viram como a sombra calada de Arthur. Recebi sorrisos carregados de condescendência e frases vazias. Que coragem a sua de vir esta noite! Sussurrou para mim Beatriz Albuquerque, esposa do chefe de cirurgia, enquanto seu olhar não se desviava de Arthur e Lívia. Eu não poderia perder o momento em que Arthur recebe o reconhecimento que tanto merece, respondi com um sorriso que a incomodou mais do que ela esperava. O discurso de entrega foi breve. Arthur subiu ao palco entre aplausos, aceitou a estatueta de cristal com uma expressão comedida. Tomou o microfone com aquele tom paternal que tantas vezes havia praticado diante de doadores e pacientes. A medicina não é apenas ciência, é um pacto sagrado entre o médico e o paciente. A ética deve guiar cada decisão, cada intervenção, cada minuto na sala de cirurgia. Eu o olhei com atenção, sentindo uma mistura de desdém e espanto diante de seu descaramento. Lívia permanecia com um sorriso contido, rígido, como se pressentisse algo. Depois da cerimônia, os dois se dirigiram ao restaurante O Terraço.
20 minutos depois, entrei eu. O envelope creme com o logotipo do hospital na minha bolsa. O coração batendo com a força da certeza. Nada havia mudado no restaurante. As mesas impecáveis, a música italiana suave, o serviço ainda atencioso. O maitre me reconheceu na hora. Senhora Monteiro. Que prazer revê-la. Seu esposo mencionou que talvez a senhora se juntasse a eles. Arthur me esperava em nossa antiga mesa favorita junto à janela. Havia pedido um Bordeaux 1982, o mesmo vinho que compartilhamos em nosso 5º aniversário. A garrafa, entre ele e Lívia, custava mais que um mês inteiro de compras para as crianças. Quando me viu, sua expressão passou de surpresa a satisfação. Estava convencido de que eu tinha ido para suplicar, para encenar alguma birra de mulher abandonada. Lívia se virou lentamente, seu rosto perfeito adquiriu um gesto de fingida preocupação. Laura, disse Arthur, encharcado de superioridade. O que você está fazendo aqui? Fique, por favor, eu disse, olhando diretamente para Lívia. Você conquistou seu lugar nesta mesa. Ou devo dizer, Rebeca. Ou prefere que eu te chame de Lívia Vasconcelos? A cor sumiu de seu rosto. Arthur franziu a testa, confuso. Do que você está falando? Ela sabe perfeitamente, continuei. A filha de Helena Vasconcelos. A paciente que morreu na sua mesa de operações. Aquela cirurgia que você fez depois de passar um fim de semana com a filha dela em Chicago. Arthur, você não acha irônico? Ele se virou bruscamente para Lívia, o horror finalmente aparecendo em seu olhar. É verdade? O silêncio de Lívia disse mais do que qualquer resposta. Aproveitei o momento e coloquei o envelope na mesa. Parabéns pela sua liberdade recém-adquirida, repeti em voz baixa. Acho que isso vai te interessar. Sua mão tremeu ao abri-lo. Ele tirou os papéis, seu olhar percorreu as palavras, tentando negar o óbvio. Depois veio a confusão, o desconcerto e, finalmente, o terror gelado de quem entende tarde demais a magnitude do que está lendo. Isso não pode ser. Não foi você quem se certificou de que seu material genético não fosse usado em nossas FIVS? Você falsificou documentos, mentiu para mim por 15 anos sobre a própria existência dos nossos filhos. Lívia olhou para o laudo, depois para Arthur. Do que ela está falando? De nada, esbravejou Arthur, tentando retomar o controle. Laura está delirando. Não supera o divórcio. Então você não se importará em explicar isso para o conselho do hospital, eu disse, apontando discretamente para a entrada, onde a doutora Rios e vários diretores já aguardavam ao lado da agente Torres. Ou para o promotor, ou, se preferir, para os nossos filhos. O rosto de Arthur se deformou pela raiva. Sua vingativa. Eu recomendo que o senhor escolha melhor suas palavras, interrompeu Torres, enquanto se aproximava. Doutor Arthur Monteiro, o senhor está detido por suspeita de fraude, falsificação de documentos médicos, crimes financeiros e violações da ética profissional, conforme a lei de exercício da medicina. O restaurante emudeceu. Ninguém se movia enquanto liam seus direitos. Lívia, petrificada, continuava sentada, olhando para sua taça meio cheia. Eu não sabia sobre as crianças, murmurou ela, sem levantar os olhos. Eu acredito em você, respondi. Sua mãe também merecia justiça. Nas semanas seguintes, a história explodiu na mídia. Arthur foi indiciado por fraude, falsificação de documentos médicos e violações éticas. Sua licença foi suspensa e a clínica de fertilidade foi fechada para investigação. Dezenas de famílias entraram com ações, buscando respostas sobre a origem de seus filhos ou compensações pelo dano causado. As consequências financeiras para Arthur foram imediatas e devastadoras. As contas que ele havia ocultado sob a fachada da Summit Holdings foram congeladas por ordem judicial. O tribunal ordenou uma auditoria forense de cada transação. Com o apoio da minha advogada Clara e da agente Torres, consegui estabelecer um fundo para as crianças, financiado pelos recursos recuperados de suas operações fraudulentas. Pela primeira vez desde que tudo explodiu, senti que o futuro dos meus filhos estava protegido, não importava o que acontecesse no julgamento. O Dr. Figueiredo me abordou após uma audiência preliminar no tribunal. Seu rosto, exausto mas sereno, mostrava um alívio profundo. Ele me contou que o Hospital São Judas estava formando um comitê de ética independente para supervisionar os serviços de reprodução assistida, quando estes fossem retomados. Me ofereceram para dirigi-lo, eu disse. Fiquei sem palavras. Por 15 anos eu fui simplesmente Laura Monteiro, a esposa de um eminente cirurgião. A mulher por trás do grande homem. Minha identidade havia sido absorvida por sua sombra.
Agora estavam me convidando para falar em uma conferência sobre bioética médica, para compartilhar minha história. Você tem certeza de que quer contar tudo isso? Perguntou-me Clara com um toque de preocupação. Eu assenti. Alguém tinha que fazer isso. Muitas mulheres confiam cegamente no sistema, em seus médicos, em seus maridos. Eu aprendi através da dor que a verdade, embora doa, é sempre melhor do que viver em uma mentira. 6 meses depois, encontrei-me com Lívia em outro restaurante. Nosso estranho vínculo havia nascido do mesmo engano. 2 mulheres diferentes, feridas pelo mesmo homem, unidas por uma verdade devastadora. Você não se arrepende? Perguntou ela, girando sua taça de vinho. Pensei em meus filhos. No dia em que lhes contei tudo, com a ajuda de uma terapeuta. Em suas lágrimas e no alívio que veio depois. Eles teriam descoberto, cedo ou tarde. Eu escolhi ser quem lhes contaria. Não queria continuar sustentando uma mentira. Lívia baixou o olhar. Minha mãe merecia justiça, mas isso foi maior do que eu imaginei. Para mim também, respondi. Mas pelo menos, agora eu tenho algo real. Naquela noite, ao ver meus filhos dormindo, soube que havia feito certo. Eu não era mais a esposa perfeita. Era outra mulher, mais forte e mais livre. Sim, eu havia perdido uma vida inteira. Mas em seu lugar, havia ganhado a verdade. Havia ganhado minha voz. E pela primeira vez em 15 anos, eu estava escrevendo minha própria história. Não uma de perfeição artificial, mas uma de resistência, justiça e reconstrução. Uma história complicada, sim, mas completamente minha.